Nesta segunda-feira, o vereador do Rio foi alvo de uma operação realizada pela PF, como a gente já falou aqui. E é exatamente sobre esse assunto que a gente traz também novidades. Isso porque a Polícia Federal investiga se uma mensagem enviada por uma assessora do vereador do Rio, Carlos Bolsonaro, para o deputado federal Alexandre Ramagem, ex-chefe da ABIN, tinha como intuito buscar informações de um inquérito que apurava uma suposta interferência da Polícia Rodoviária Federal nas eleições de 2022. Em uma mensagem enviada em novembro de 2022, Luciana Almeida, assessora de Carlos, recorre à Ramagem para levantar informações de inquérito da PF. Ela fala o seguinte: estou precisando de uma ajuda, doutora Isabela Muniz Ferreira, Delegacia da PF, inquéritos especiais. Aquela imagem, aquele print da conversa no WhatsApp que a nossa produção já colocou aí na tela para você acompanhar junto com a gente. Inquéritos 73630, 73637, envolvendo PR 3 Filhos, diz a auxiliar do vereador do Rio. Nesse mesmo mês, em novembro, a APF instaurou um inquérito para apurar se a cúpula da PRF atuou numa suposta trama para atrapalhar o trânsito de pessoas durante a votação do segundo turno das eleições presidenciais, principalmente na região Nordeste. Na época, a delegada federal Isabela Muniz Ferreira era responsável pela apuração do caso e comandava a área de inquéritos especiais na Superintendência da PF lá do Distrito Federal. A mensagem recebida por Ramagem foi obtida pela PF por meio de uma quebra de sigilo autorizada pelo Supremo Tribunal Federal. A medida possibilitou aos investigadores terem acesso aos arquivos do celular de Ramagem salvos na nuvem. O material está sendo periciado, segundo o inquérito, revela indícios da atuação de um núcleo político no escândalo de espionagem da ABIN, escândalo gravíssimo que continua repercutindo nas redes sociais. Raquel vai trazer agora algumas dessas repercussões, desses embates, né, que aconteceram na internet. Vamos, Ítalo. Então, a gente sempre traz aqui essas reações no Twitter, né, no ex, antigo Twitter. Vamos acompanhar agora na tela como avaliou o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social do Brasil, o ministro Paulo Pimenta, a respeito desses últimos acontecimentos. Ele fala o seguinte: é difícil para quem raciocina em uma linguagem analógica tradicional entender o papel dos algoritmos nas janelas de oportunidades e fluxos que a comunicação digital precisa considerar. É como se tivessem um trem em alta velocidade passando. Se eu ficar na frente, sou atropelado. Se eu embarco junto, viajo na velocidade do trem e levo junto a minha mensagem. A mensagem principal é a dengue. O trem é a pauta do dia, é assim que funciona. O resto é especulação e tentativa de tirar o foco do que é central e relevante neste momento. O ministro Paulo Pimenta, então, aí dando esse recado. Já o deputado federal Eduardo Bolsonaro traz o seguinte: tinha mais de um mês que Carlos Bolsonaro estava agendado para que hoje fosse depor na PF. Havia mesmo a necessidade de se fazer uma operação da PF ontem para pegar o celular dele, ou algum fato político recente motivou a operação na casa de Jair Bolsonaro, lá, portanto, em Angra, né? Ele traz, então, esse questionamento. Embaixo a notícia do depoimento dele que foi feito hoje em relação a essa postagem aí de agosto de 2023. Temos ainda a manifestação do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, ele que tem estado realmente ali sempre se manifestando, sempre vindo a público sobre essas questões. E ele traz, na última quarta-feira, a convite da presidência do PL no Rio de Janeiro, o vereador Carlos Bolsonaro esteve na sede do partido. Na ocasião, a direção estadual do PL fez o convite formal para o vereador se filiar ao Partido Liberal e assumir a presidência do partido na cidade do Rio de Janeiro. Um dia depois do anúncio, no dia 25, foi deflagrada pela Polícia Federal, por ordem do ministro Alexandre de Moraes, a operação contra o deputado federal Alexandre Ramagem, nosso pré-candidato à Prefeitura do Rio. Ontem, dia 29, em mais uma ação muito rápida, foi deflagrada outra operação da PF contra o vereador Carlos. E embaixo ele comenta: tudo o que está acontecendo é por conta das últimas pesquisas. Quero enfatizar que nosso projeto está mais forte do que nunca e vamos ganhar as eleições no Rio de Janeiro, porque o Jair Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro e o vereador Carlos Bolsonaro são campeões de votos no Rio. O carioca é um povo esclarecido e está assistindo a tudo que acontece em nosso país, sobretudo a perseguição à família Bolsonaro e aos nossos
candidato. É basicamente isso. Portanto, que o Valdemar traz essa leitura de que essas últimas operações têm uma relação direta com as pesquisas e, enfim, fins políticos, eleitorais. Enfim, é isso que o Valdemar quis dizer aí através desse tweet, Ítalo. É isso, Raquel. Algumas pessoas estão tentando, né, fazer conexões entre essas recentes operações da Polícia Federal, que tiveram como alvos não só Carlos Bolsonaro, mas também outros deputados do PL, como Alexandre Ramagem, como Carlos Jordi. Isso tudo vai sendo misturado dentro dessas polêmicas levadas às redes sociais. A primeira postagem do ministro Paulo Pimenta fazia referência àquelas artes que foram feitas, né, de combate à dengue, que se aproveitou um meme do Toque Toque Toque, né, que ficou muito famoso. Isso também causou uma polêmica gigantesca. Já tem deputado prometendo ir para a justiça processar o governo por impessoalidade. E é o tema aqui da nossa enquete, mais pessoas votando. Você concorda com a decisão do governo Lula de usar redes sociais para zombar de Bolsonaro? A maioria continua dizendo que não, 64%, sim, 36%. Então, é essa a parcial, a nossa audiência com um bom senso bem forte, né, em relação a esse assunto, porque é só vocês colocar no lugar oposto. Por exemplo, se o presidente fosse Bolsonaro e a PF estivesse fazendo operação contra Lula, os petistas iriam gostar se o governo utilizasse as suas contas institucionais para fazer piada, chacota contra Lula? É algo a se questionar. Raquel, vamos então agora voltar a falar sobre essa operação da PF em relação a Carlos Bolsonaro, em relação à ABIN, para entender exatamente qual o objetivo e se há indícios suficientes para esse tipo de acusação, Raquel. Exatamente, Ítalo. A gente conversa agora no programa com o João Marcelo Pedrosa, ele que é advogado do criminalista, e ele vai ajudar a gente a entender direitinho essa operação, como acontece, qual é o protocolo, o que diz a lei a respeito dessas operações e até sobre como fica o local, a casa, depois, né, dos agentes saírem. Isso tudo a gente vai agora pedir esclarecimento ao João, o advogado João Marcelo Pedrosa, que está com a gente agora. João Marcelo, boa noite, muito obrigada por estar com a gente aqui no Povo News e nos ajudar melhor a entender toda essa operação, né? Já há também ali uma investigação a respeito desses dois documentos que foram expedidos, né? Tanto pelo ministro Alexandre de Moraes quanto pelo procurador Paulo Gonet, e isso tudo que resultou nessa operação de ontem. E aí, queria que você nos ajudasse a entender se há indícios fortes suficientes para que houvesse essa busca e apreensão lá na casa da família, como agora contra-argumentou o vereador nas suas redes sociais. Boa noite a todos. A busca e apreensão que foi realizada ontem na residência da família Bolsonaro, em especial na residência do filho do ex-presidente, Jair Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, ela está disciplinada no artigo 240 do Código de Processo Penal. E o requisito necessário para a busca e apreensão são dois requisitos: a existência de uma investigação em curso e a possibilidade ou o risco de um perecimento ou perdimento de provas que podem facilitar a investigação. Neste caso específico, a busca e apreensão decorreu de uma representação da Polícia Federal, né, por conta, está se investigando do âmbito da Polícia Federal a utilização de um sistema de monitoramento de dispositivos móveis por parte da ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, sem a devida autorização judicial, né? E para aprofundar essas investigações, e inclusive está de forma bem explícita no texto da representação da autoridade policial, ela diz que a busca e apreensão ela se faz necessária para o aprofundamento e descoberta dos destinatários daquelas informações que foram colhidas, né, com a invasão dos dispositivos móveis. Este pedido ele passou pelo crivo da Procuradoria-Geral da República. A Procuradoria-Geral da República concordou em sua maior parte, fez apenas uma exceção em relação a uma pessoa investigada, e houve a decisão do ministro Alexandre de Moraes.
a decisão de busca, ela guardou, pelo menos na decisão, ela guardou uma compatibilidade com o texto legal e constitucional, não deixa de ser uma medida invasiva, porque você ingressa na residência de um cidadão, você faz uma busca, né? A inviolabilidade do domicílio, isso é relativizado neste momento, mas em nome da investigação judicial, que é de interesse da coletividade como um todo. Então, este direito constitucional da inviolabilidade, da intimidade, ele é mitigado neste momento por conta do interesse maior, que é o interesse coletivo na busca de fatos em uma investigação policial. João, muito boa noite. Pegando esse detalhe que a Raquel trouxe para a gente, né, dos documentos que foram apresentados, no caso, a decisão do ministro Alexandre de Moraes e também as informações trazidas pela Procuradoria-Geral da República por meio de Paulo Gonet. A oposição e alguns analistas apontam algumas fragilidades, algumas incongruências. Primeiro, afirmam que a decisão de Alexandre de Moraes é muito superficial. Depois, colocam que seriam defeitos dessa decisão, porque o ministro Alexandre de Moraes apontaria que o suposto diálogo aconteceria entre a assessora de Carlos Bolsonaro e o próprio Ramagem. Já o procurador-geral afirma que esse diálogo teria se travado entre a assessora de Carlos Bolsonaro e o próprio Ramagem. Esses choques de informação. Tem também a questão da data, né? Alexandre de Moraes fala em 2020, a conversa, na verdade, teria se dado em 2022. Enfim, essas falhas, elas podem comprometer, de alguma forma, a força dessa investigação, na sua avaliação? Ou são coisas próprias do processo que, ao longo da investigação, podem ser aí resolvidos? Esses questionamentos por parte dos investigados são comuns durante operações desta natureza. São comuns, se questiona legalidade, se questiona a pertinência, mas essa discussão ela vai ficar, muito provavelmente, para a esfera judicial. Ou até mesmo isso pode ser questionado judicialmente através dos recursos necessários. Agora, para efeito de busca e apreensão, e é preciso ficar claro, a busca e apreensão é uma medida cautelar, ela é uma medida de cautela preparatória. É um início de prova. A autoridade policial, quando representa ao Poder Judiciário, ela diz, olha, existe uma investigação em curso, de fato determinado, ela demonstra a existência desta investigação e demonstra também a necessidade de busca de mais elementos para subsidiar essa investigação. E demonstra de modo concreto, pertinente, adequado. Isto por si só já é motivo para o deferimento da busca e apreensão. Agora, a busca e apreensão também ela guarda algumas regras. Ela deve ser determinada, não pode, por exemplo, ingressar na casa do cidadão e ali apreender tudo o que tem dentro da casa. No caso específico aqui, o ministro Alexandre de Moraes determinou a apreensão de materiais, aparelhos telefônicos, tablets ou quaisquer outros documentos que guardem relação com a investigação. Outros documentos ou elementos de prova que não guardem pertinência com a investigação, isto é vedado. Isso caracterizaria o que se chama no direito de fiche expedition. Né? Você utilizar uma busca e apreensão para obter outros elementos de prova que não guardam qualquer relação com o fato. Mas esses questionamentos poderão ser alvo de apreciação futura. Este material é colhido pela autoridade policial, é lavrado um termo de apreensão, tudo que foi apreendido na residência, no escritório, lá no gabinete no caso do deputado Alexandre Ramagem, que foi na data anterior, tudo isso é documentado. É entregue uma segunda via à pessoa lá que acompanhou a diligência e isto vai para o processo. E poderá a parte questionar e fazer os questionamentos necessários acerca da necessidade ou não da apreensão desses elementos de prova. Perfeito, doutor João Marcelo. Queria agradecer muito a sua participação aqui com a gente, trazendo aí explicações, né, dando luz a esse assunto que para muita gente é complexo e de fato há muita coisa ainda para a gente entender. Uma boa noite e até a próxima. Boa noite, à disposição.